Bem-vindos ao Clube Geek Show, o programa do Clube Geek. Hoje temos aqui um programa muito especial, Star Wars Os Últimos Jedi. Estreou o novo filme da saga mais épica de todos os tempos. Vamos falar sobre isso. Mas antes de mais, eu sou o Daniel Álvares, estou aqui com o Gui Santos. Olá pessoal. Sarah Milan. Haha. E com o David Oliveira. Olá pessoal, tudo bem? E antes de viajarmos para uma galáxia muito distante, vamos falar sobre a Comic Con Portugal, que teve lugar no fim de semana passado, em Matosinhos, no Porto, na Expo Nor. Muito bem. Eu estive lá os 4 dias, vocês não estiveram, portanto perguntem-me o que vocês quiserem, que eu respondo. Olha, quão épico era o X-Wing? Era muito épico. Eu esperava que o espaço de Star Wars fosse mais composto, porque a organização fez muito hype com o espaço Star Wars. Certo. Para ser sincero, não era assim grande coisa. Tinha lá um X-Wing, é verdade, tinha uma outra nave. Eu não sou muito conhecedor de Star Wars, peço desculpa, mas tinha lá uma outra nave, duas em tamanho real, muito porreiro. Mas era só isso, basicamente. Depois tinha uma banca de sapatilhas inspiradas em Star Wars. Deve ser uma marca qualquer que estava a fazer promoção. Ok. Lá. Muito porreirinhas também. Havia depois um espaço Funko, um espaço oficial Funko, com vários pops e vários produtos deles em exposição. E um espaço Continente também, a oferecer prémios Star Wars. Super Geek. Mas basicamente era isso. Senti muita falta da Legião 501. Já ouvi dizer que eles não estiveram lá e não foi por iniciativa própria, portanto algo aconteceu, não sei o quê. Mas sentia muita falta da Marcha Imperial, que havia todos os anos e tudo mais, portanto ficou assim um espaço Star Wars um bocado pobrezinho. Yeah. E é estranho porque com o lançamento é uma comunidade do que novo é sempre presente nos eventos. Não, e sobretudo agora com a estreia do filme, pensarias que eles estivessem lá em força. Exato. Exatamente. E foi muito sentida a falta. Principalmente este ano, por causa do filme, lá está. Notaste a grande afluência de público? É assim, é assim. Eu acho que a Comic Con em Portugal é um excelente evento. É um evento que Portugal precisava e a organização consegue trazer bons nomes. Agora, a organização, e isto é desde o primeiro ano, a organização não sabe chegar ao público. Há ali Sim, há ali uma lacuna de comunicação. Ligação. Sim. Há uma lacuna de comunicação. Eu, todos os anos, a Comic Con surge quase como está a ser a Comic Con é para a semana que vem. Foi exatamente a minha sensação. Eu estava muito bem, de repente estava a começar o fim de semana e de repente começo a ver posts no Twitter de streamers, de personalidades da internet e outras pessoas dizerem: olha, estou na Comic Con e está a acontecer. E eu, pera, está a acontecer? A Comic Con está a dar agora? Eu esqueço-me sempre que é na altura de dezembro, do Natal. Sim, e lá está. Essa é uma grande falha da organização. E então, nós temos quinta-feira, que começou às 2 da tarde, portanto não foi o dia completo. Vazio. Tivemos sexta-feira um bocadinho com mais gente, mas também vazio. Sábado foi o dia da grande afluência. Sábado encheu mesmo. E domingo, eu pensei que domingo ia manter a afluência, mas não, caiu um bocadinho. Portanto, não sei números oficiais. Não sei números oficiais de pessoas que foram. Ainda não recebi essa informação da organização. Mas não me admirava que tivesse ido menos gente este ano. Agora, quando tu dizes que os 2 primeiros dias estavam vazios por comparação a um dia muito cheio ou estavam embaraçosamente vazios? É assim, o ano passado também foram 4 dias, o ano passado, e teve igual. A quinta-feira do ano passado também foi muito vazia, igual este ano. A sexta-feira talvez tenha estado um bocadinho mais vazia este ano, não sei. Mas lá está, isto é uma percepção minha e eu posso estar enganado. E lá está, não tenho os números oficiais da afluência, mas pareceu-me. Então, é um problema de marketing, ou assim, porque não há falta de geeks em Portugal. Não.
É marketing, porque é assim, eu faço muita comparação com o Comic Con Brasil. Não é uma comparação justa, porque nós não podemos comparar o mercado brasileiro com o mercado português. É uma não é? dimensão totalmente diferente, Mas, claro. exatamente. Mas as duas Comic Cons têm o mesmo ano, têm 4 anos. Portanto, elas começaram ao mesmo tempo. A Comic Con do Brasil, neste momento, é a maior Comic Con do mundo. Portanto, já ultrapassou a original, que é San Diego. Pronto. Mas o que eles fazem muito bem é falar com o público. E pá, é como o Alive, é como o Rock in Rio, assim que os bilhetes ficam à venda, sem cartaz, sem nada, são esgotados. Yeah. E isso não acontece com a Comic Con. E era algo muito fácil de acontecer. Se realmente verdade. houvesse uma envolvência com o público, se realmente a organização conseguisse falar com o público, isso aconteceria. O pessoal comprava o passo de 4 dias sem convidados, sem nada, porque sabia que o evento ia ser bom. E isso não está a acontecer. Em 4 anos eles não conseguiram fazer isso. Não é? Mas eu fico curioso de saber se, em termos de recepção da Comic Con, pronto, essa pouca afluência nos primeiros dias seja algo esperado e que seja algo que eles estejam prontos para sofrer nestes primeiros anos, que é uma coisa que ainda é um bocado difícil de vender para se tornar algo da pop culture portuguesa, apesar de ser algo que nós conhecemos lá de fora. A cultura geek vai sempre ficar, o quê? Temos uma Comic Con em Portugal, mas ainda se torna um bocado difícil de vender para um público mais geral, porque tu queres cabeças lá dentro, não é? É assim, eu percebo o que tu dizes, mas já são 4 anos. Epá, eu, na minha opinião, começo a não haver desculpa já. Entendes? Certo. E não é só isso. Por exemplo, numa Comic Con, os painéis são eventos exclusivos. São eventos com lugares limitados e são eventos que as pessoas fazem filas de 24 horas ou mais para estar lá dentro. A Comic Con de Portugal também tem painéis. A questão é que a organização está sempre demasiado otimista e faz um espaço, faz um auditório gigante e nunca enche. Portanto, em vez de terem painéis que são limitados, e isso aumentaria o hype ao fã, e o fã realmente estaria interessado em estar lá, porque realmente as pessoas não conseguem entrar todas, e era algo exclusivo. Claro. Não, ao ter um auditório gigante que nunca esgota, perde-se logo a magia de um painel, porque é algo tipo, ok, tu chegas 1 minuto antes de começar e tu tens lugar. Não é? Sim. Eu estou a perceber onde queres chegar. São vários pormenores que falham. E eu espero que com a mudança para Lisboa, porque para o ano que vem vai ser em Lisboa. Pois era isso que eu ia dizer. Achas que a mudança para Lisboa é efetivamente aquele elefante na sala? Pois quando foi anunciado que era no Porto, a maioria das pessoas obviamente dizia, fantástico, mas muitas das pessoas diziam, é no Porto, se calhar é um bocado mais confuso eu ir, não sei. Pelo menos eu digo isto que sou aqui de Lisboa, não é? Exato. E pessoas do Algarve é tipo, é difícil ir. Ainda mas mais tu, longe, Daniel, foste. Sim, eu sou do Algarve. Portanto, mas foi tipo complicado, não é? É complicado de chegar. Sim, mas é assim, é normal que vai haver mais afluência, porque vai ser em Lisboa e em setembro, portanto apanha os turistas. Eles foram muito espertos nesse sentido. Mas se a organização não mudar a forma como comunica, as coisas vão se manter a mesma. Porque não interessa se a Comic Con é no Algarve, ou em Lisboa, ou no Porto. Se for um evento bom, as pessoas vão. Verdade. E nós temos, por exemplo, o Primavera Sound Festival, né? Acho que é assim que se chama, no Porto, e que o esgota todos os anos. Portanto, não é por aí. Sim. Toda a razão. E também, eu senti falta de espanhóis. Eu não vou dizer que gosto de espanhóis, mas um evento destes não ter espanhóis, algo está a falhar. Sim. O clube espanhol também não foi aliciado a vir. Talvez seja por causa das datas, né? Também, como disseste, mudar a data de dezembro para outra altura também é uma boa decisão. Yeah. É mais um evento de verão, não é? Pelo menos dá-me essa sensação, tipo. Sim, mas a questão é que uma Comic Con tem que chamar pelo evento em si e não muito pelos convidados. Os convidados são anunciados em cima da hora, não é? Sim. Tem que haver um bom ambiente, tem que haver um ambiente geek, um ambiente nerd, um ambiente que os fãs gostem. Tem que haver expositores das empresas e das distribuidoras bons.
Este ano já foram melhores. Não vou dizer que foram excelentes, não foram, mas já foram muito melhores do que têm sido. Tem que haver exclusivos. Não há exclusivos na Comic Con de Portugal. Por exemplo, este ano havia um bilhete que era o Exclusive Pack FNAC, uma coisa assim qualquer, um nome assim. E essas pessoas tinham portanto, lugar garantido nos painéis, mesmo à frente da fila, portanto, mesmo à frente da imprensa e tudo, portanto, lugares exclusivos, e podiam entrar 1 hora antes. Mas eu pergunto-me assim, para que é que tu queres entrar 1 hora antes num evento que não tem exclusivos? Porque nada vai esgotar. E não há nada lá que tu não compres e qualquer outro lado. Portanto, a não ser que queiras ser o primeiro a chegar a uma loja e comprar um artigo qualquer antes de qualquer outra pessoa, pois não sei. Pois, mas aí a questão é que se não há nenhuma pressão para chegares lá cedo, para que é que vais chegar lá cedo? Bem, esse tipo de bilhetes são criados já a pensar que sim, vamos ter uma data de pessoas, mas depois quando não há assim tanta história são um bocado awkward. Não, aliás, Totally. eu acho que a organização marcou os lugares consoante os espaços que venderam para o B Exclusive. Eu acho que era assim o nome. A questão é que em todos os painéis os lugares do B Exclusive não estavam todos cheios. Portanto, não sei. Eu sei, mas olha, sabes onde é que estavam lugares completamente cheios? Onde? Na sessão do Last Jedi que eu fui. E sou eu a fazer um segue. E também, quando eu fui, também estava. Eu fui na quinta-feira, quando estreou logo. Também estava a sala cheia. A nós estava mais ou menos. A nossa sala não estava completamente cheia, mas nós fomos. Nós fomos quê? Num sábado. Na sexta. Sexta. Devia estar mais cheia, de facto. A sala não estava a abarrotar. Ok, vamos fazer assim. Então, para abrir a discussão para Star Wars dos Últimos Jedi, vamos fazer assim. Eu vou perguntar a cada um de vocês se estavam à espera de gostar mais do filme ou não, e depois logo partimos para o resto da conversa. Portanto, Sara, Sim. estavas à espera de gostar mais do filme? Sim. Ok, e tu, Gui? Eu também estava à espera de gostar mais ainda do filme, do que gostei. E sim. tu, David? As minhas expectativas estavam realmente baixas. Mas estava à espera que fosse diferente. Mas posso aprofundar mais daqui a bocado. Ok, portanto, Sara, dá lá aí uma opinião geral sobre o filme. Assim muito rápido. Eu sinto que para o nível do mundo Star Wars ficou um bocadinho aquém por ser muito crowded. Tipo, tens tudo a acontecer neste filme e parece que não há espaço para respirar. Para desenvolvimento. Eu acho que sim. Acho que é um bocadinho saturado. Tem um bocadinho o efeito do terceiro filme do Lord of the Rings. Um bocadinho saturado. Tens tanta coisa para contar e não tens tempo suficiente para o contar, não é? Sim. E parece que o filme não te deixa basicamente respirar na mesma cena durante 1 minuto. Está sempre a ser cortada por outra cena que está a acontecer noutra altura na galáxia. Noutra altura não, noutro sítio. Mas noutra altura também, porque o tempo é relativo. Anyway, tipo, whatever. Science. Não, mas não é só isso. Não é só isso. Mesmo tendo muita coisa a acontecer, ele não desenvolve as coisas que estão a acontecer. Eu acho que faltou um aprofundar do desenvolvimento de tudo. Do Luke, do Kylo Ren, do Snoke. Sim, está tudo um bocadinho à superfície, porque é tanta coisa que não consegue aprofundar. Tenho uma pergunta. Este podcast vai ser de spoilers? Sim, é assim, ok. Portanto, sempre que nós falamos de um filme, ele tem spoilers. Portanto, este painel é spoiler. Spoilers, pessoal. Spoilers. Exatamente. Eu acho que devíamos tocar um bocadinho sobre o fio condutor da história. Para conseguirmos também discutir melhor sobre o que é que acontece. Sim. Gui, o que é que consegue sintetizar o que acontece no filme de uma forma muito rápida? Portanto, basicamente o filme todo são eles a fugirem da New Order. E as peripécias que acontecem enquanto isso não acontece. Exatamente isso. E então, basicamente, é isso. Para dar uma ideia, pessoal, é assim. No final do Force Awakens,
exatamente como no final do The New Hope. Sim, os rebeldes conseguiram ter uma vitória muito boa, mas isto permitiu que as forças imperiais descobrissem que existe uma força rebelde ativa e eles sabem onde é que eles estão e estão a atacar os rebeldes. Isto é o que acontece no Force Awakens, no The Last Jedi. Começa logo com as forças da Nova Ordem, mesmo em cima da base da resistência, e eles estão a evacuar. E isto torna o filme o filme fica com o tema de tens os rebeldes no espaço, eu chamo sempre rebeldes, mas é resistência no espaço, a fugir da Nova Ordem. E é basicamente uma chase scene intergaláctica muito lenta. De 2 horas e meia. 2 horas e meia. Obviamente acontece um subplot. Existem montes de subplots. Vai para um lado e a Rey vai para o outro, e nós temos 2 filmes praticamente, um dedicado ao Finn, uma dedicada à Rey. E o Finn quase que não aparece. O Finn está sempre lá, mas ele parece que esteve no background do filme o tempo inteiro, que me chateou imenso porque eu adoro o Finn como personagem, mas ele estava sempre lá. E não é só isso. E apagadinho. O pior é mesmo a Capitã Phasma. Sim. Que é tipo... Estava tipo 2 horas de filme. Mas onde de resto está onde é que a Capitã Phasma? Ela aparece, 2 minutos depois morre. É das piores decisões do filme. Eu sinto que este filme sofre de algo que sofrem os filmes da Warner, que é... Apesar de eles terem um think tank gigantesco aqui na Disney e terem não sei, as pessoas que andam com a Bíblia da Guerra das Estrelas atrás e as pessoas que andam a tentar imaginar o fio condutor destes 3 filmes e dos próximos 3, vamos lá ver. Os próximos 10. Sim. Parece que houveram aqui uns passos atrás em coisas que foram estabelecidas no Force Awakens. Exato. Mas em que aspecto? Estás a dizer isso em termos de técnica a produzir o produto final, e o produto final é, como tu dizes, subpar em relação ao Force Awakens, ou de consistência dentro do mundo? Consistência... Aliás, não. O mundo está consistente. Eu acho que quem está por trás do world building, do world building, estabeleceu os pontos que têm de ser tocados e têm de ser finalizados, e depois são os realizadores e os escritores que têm que chegar até lá. Ou seja, imagina, alguém dá-lhes um papel a dizer, olha, spoilers, o Snoke tem de morrer, a Rey tem de perceber qual é o seu lugar neste filme, o Kylo também, o Finn também e o Poe também. O Luke vai atingir o Nirvana e a Princesa Leia vai finalmente ser vai ter um papel importante como Force Wielder. Sim. E depois disseram assim aos realizadores, aos escritores, ok, façam isto tudo. Make it work. Sim, eu percebo. Há um tonzinho de checklist ao filme. O que eu acabo por sentir em relação a este filme é que é inferior ao Force Awakens. Se este filme tivesse saído há 2 anos e nós tivéssemos passado 5 ou 6 anos sem Star Wars nenhum, e antes disso tínhamos tido as prequelas, talvez fosse diferente, sim. E víssemos este filme pela primeira vez há 2 anos, teríamos tido uma reação espetacular. E agora, quando saísse o Force Awakens, estávamos extasiados por causa da subida de qualidade. Porque a cena é, tipo, eu quando o Force Awakens acabou, eu estava tipo com um hype enorme para o Force Awakens. E quando o Force Awakens terminou, eu estava tipo, oh my freaking God. Tipo, eu estava assim, tipo, eu que sempre gostei de Star Wars desde que sou pequena, mas quando eu era pequena, quando eu tinha 10 anos, foi quando estreou o Phantom Menace, portanto eu sou dessa geração. Mas este filme, o Force Awakens, sem dúvida que subiu para o topo da minha lista. Para mim é o meu Star Wars preferido. Eu sei que é uma opinião controversa, mas that's the truth. E este filme veio baixar as minhas expectativas, veio baixar o meu entusiasmo pelo Star Wars. Eu estava a posteriori a falar com o Gui e estava a dizer, epá, eu realmente não sei
se o problema é do filme ou se o problema é meu. Se o problema sou eu que já investi horas a ver os filmes da Guerra das Estrelas e a ler, jogos, a ler teorias e a imaginar e eu próprio o que é que fazer os meus próprios teoremas, exatamente. Será que eu estou a sofrer pelas minhas próprias especulações? Porque eu acho que este filme, tanto o Force Awakens como, aliás, estes 3 filmes, esta nova saga, estes 3 filmes é meta as fuck. Porque se fores imaginar, tanto o Force Awakens como este filme é basicamente a jogar com as expectativas dos fãs e a jogar com as expectativas do mundo em que a Guerra das Estrelas e a época em que a Guerra das Estrelas foi escrita, e comparando com a nossa época e o tipo de público que hoje existe. Sem dúvida, sem dúvida. São super current, especialmente o Force Awakens. O Force Awakens tem uma estética super current e muito intensa e que a nossa geração percebe muito bem. Nós somos o público. Porque se fores a ver, tipo, as duas pessoas que são Force Wheelers no Force Awakens e nesta, as duas personagens principais, o Kylo Ren e a Rey, eles são basicamente mais o Kylo, que é ele representa o público. Ele é um fanboy. Ele é um fanboy, é tipo, eu estou aqui do Império, eu estou aqui ao lado dos Stormtroopers, it's awesome, dude, eu tenho um sabre de luz. He's an emo fanboy. Mas se tu pensares nisso, todos eles são em determinada maneira substitutos da audiência. O Kylo Ren, tal como tu disseste, é um emo fanboy que vai fazer fanfics acerca do Darth Vader. Tens a Rey, que é uma fanboy do Luke. Tens o Finn, que é um fanboy de tudo. E todas estas personagens no primeiro filme, no Force Awakens, foram-te apresentadas desta maneira. Por isso é que tu te ligaste tanto a elas. Porque elas são muito relacionáveis. É por isso que eu digo que é bué meta. Muito, 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 muito. E isso nota-se ainda mais neste filme agora, no The Last Jedi, que cada uma destas personagens, por si mesma, tem uma viagem de descoberta. Um arco narrativo que não é tão extenso como eu gostava que fosse. Eu gostava que eles tivessem dado estes passos mais 3 ou 4 à frente, mas os passos que eles dão, todos eles à sua maneira, é um libertar-se da geração que vem antes. Sim. O Kylo Ren destrói o capacete do Darth Vader, a Rey fica completamente desiludida do Luke Skywalker. A evolução, exato. Sem dúvida, a evolução. Sim. Eu não diria que há muito descobre que existem... O mal está nos dois lados, pois existem pessoas a capitalizar com a precisamente guerra. Para ele o mundo deixa de ser tão branco e preto. Sim. E portanto, eu diria que não há tanto character development, ou melhor, as personagens não evoluem muito, mas aprendem coisas, aprendem lições importantes. Sim. E por estes motivos, deixa-me só acabar, por estes motivos, o filme é muito esperto. E esta escrita tem aqui muito interesse. Agora, onde eu tenho pena é que eles não tivessem levado isso mais à frente, mas é exatamente nesse querer que eles levassem mais à frente que eu começo a pensar se não sou eu que tenho demasiadas expectativas. Eu queria... Sim. Desculpa, Daniel. Não, eu queria por acaso perguntar-te a ti também. O que é que vocês acham de positivo no filme? O que é bom? Mas, Daniel, se tens algo a adicionar... Não, o que é que eu tenho a dizer sobre o filme? A grande falha do filme foi não ter correspondido às expectativas. Porque o filme não é um mau filme. Não é. O filme é muito direto naquilo que ele quer passar. Ele quer passar a mensagem de os novos quebram com os velhos. Tens a morte do Snoke. Tens também depois uma outra mensagem que é os novos não sabem assim tanto os velhos têm sabedoria, que é todo o arco do Poe. Okay? Certo. Tem depois a mensagem da Força, que a Força não é Jedi, a Força não é os Sith, a Força é tudo. Portanto, as mensagens são muito claras e estão lá. E o filme transmite essas mensagens muito bem. Sim. Agora, houve 2 anos de hype que, para mim, não foram correspondidos. Sim. Houve 2 anos de hype do Luke. Mas quem é que gerou esse hype? Foi... Tanto a Disney como, obviamente, o hype o hype já existe, só de existir. O hype já existe no ar. Só o facto de tu acabares o filme anterior com o Luke, isso gera logo hype deste filme. Exato. E a primeira vez que o Luke aparece
é uma cena cómica do gajo a mandar o sabre de luz para trás. Epá, tipo, não, eu percebo a comédia, não joga bem, não fica bem. Mas a questão é exatamente essa. Essa sensação que tu tiveste de desilusão para com a figura do Luke é exatamente aquilo que a Rey sente nesse momento, que é exatamente aquilo que o realizador queria que tu tivesses a sentir para te ligares a ela. Isso não é um erro, é uma decisão e funcionou. É um plot device, totalmente. É algo que serve para usar a tua opinião ao lado da opinião da personagem principal. O filme está propositadamente a brincar com as tuas expectativas. Ele não está a desiludi-las, ele sabe que elas estão lá e está propositadamente a lixá-las para o efeito da história. Se a execução final falha, aí concordo contigo, mas a intenção está lá. Sim, há ali muita coisa que é para o benefício do plot e não o benefício da personagem em si. As personagens perdem um bocadinho da sua essência em benefício do argumento. Mas lá está, é porque nesta situação aquela é de facto a essência do Luke, não é o que é suposto ser. Assim, apesar de ser aquele sabre de luz tem tanto historial, eu acredito que o Luke poderia ter uma outra reação diferente, mas fazendo aquele paralelo ao Luke com o Yoda, que ele já está ali há uns 30 aninhos naquela ilha, ele já está um bocadinho com o cu, também era uma reação engraçada e mostra que o Luke também já não estava bem a bater com todos o Real da Marvels, não é? Sim, mas essa cena foi um bocadinho... Ando demasiado de leite azul. É o que ele andou a fazer. Podemos falar dessa cena? Podemos falar da cena do leite azul. Mas a cena do Yoda, man, tipo, não sei, aquilo... Essa foi um erro. The wrong way. O Yoda estar ali é um erro de todas as maneiras. Porque é tipo, why bring him back? Tipo, nós não precisamos de... Porquê que o Luke ainda está a aprender? O Luke já está a aprender há anos e anos e anos. Porquê que o Yoda tem que vir e tipo ser o mentor outra vez? Tipo, we've had that for 3 freaking movies. Já chega. Quer dizer, é assim, se nós formos ver como o Luke... Qual é a personagem do Luke? O Luke sempre foi muito arrogante, muito jovem e muito... Os poderes dele nunca estão ligados à sabedoria dele. Ele no Jedi já parece ser um bocadinho mais... Aparenta ser um bocadinho mais astuto, mas não é essa a função do Luke. Nunca foi. Ele sempre foi quase uma ferramenta... Ele é literalmente o último Jedi. É o que ele era nestes últimos na primeira trilogia. Logo, ele não teve o upbringing para ser alguém totalmente sábio. Notas que ele ainda é arrogante e o tempo torna uma pessoa arrogante, rancorosa com o seu próprio meio. É por isso que tu notas que ele... eu fechei-me da força. Eu acho que há aqui coisas muito inteligentes em termos de character development e de character building, mas sim, é a execução que não chega lá totalmente. É a execução e novamente a saturação, porque eles não têm tempo para desenvolver certo. Essas teorias todas. O que é que vocês desculpa, Sara, estar-te a interromper. Não faz mal, continua. O que é que vocês acharam da morte do Snoke? Eu gostei. Eu gostei. Não, mas não. Ok, peraí. Não pode ser. Não pode ser. Mas esse é o problema que a Guerra das Estrelas sofre, que é, tu tens de um lado pessoas que tipo, dizem eu gostei, tens pessoas de um lado que dizem por mim tudo bem, mas depois vais ter outro lado que são os mais vocais, que tipo, não pode ser. Não vais conseguir agradar. Não é isso. Peraí, não é isso. É assim, eu gostei da cena, está muito badass. Eu gostei da cena e entendi muito bem o porquê de ele morrer. Foi a libertação do Kylo e foi o facto do Kylo finalmente ser o derradeiro vilão. Exato. Né? Pronto. Exato. Agora, o que eu não gostei foi, assim, eu percebo o paralelo, os primeiros filmes chegaram e não foi dado nenhum background e as pessoas foram jogadas para a história e pronto. A questão é que, e hoje quiseram fazer o mesmo com este filme. Portanto, eles não explicam Snoke,
Eles não explicam porque a Primeira Ordem surgiu. Eles não explicam nada. Só que eles também têm que ver que existe um universo construído e as pessoas já não foram jogadas para este universo agora. E é preciso dar explicação, é preciso dar um bocadinho background. De background, sim. Era giro ter visto um bocadinho mais, sim. Exato, portanto, eu acho que é essencial eles explicarem porque é que a Primeira Ordem surgiu, quem é o Snoke. Eu sei que isso é explicado nos livros, mas a história principal está nos filmes, não está nos livros. Sabes que em defesa de... Eu não sinto necessidade dessa justificação. Exatamente. Quando tu viste a primeira trilogia, também não sabes de onde é que eles vieram. Sim, mas isso foi... Tu entraste na história desse O problema momento. foi das prequelas, foi fazer mesmo esse mal. Foi tentar arranjar uma explicação para tudo. E começaram a enfiar-se em buracos e começaram a inventar midi-chlorianos. Sim, mas... Eu não estou a falar desses pequenos pormenores. A questão é que nós vimos no filme que o Luke estava a treinar o Kylo, não é? E de um momento para o outro o Kylo começou a ter a influência do Snoke. Mas quem é o Snoke? Não é? De onde é que ele veio? O que é a Primeira Ordem? Como é que a República permitiu que a Primeira Ordem surgisse? Como? Eu acho que isto são coisas que estão totalmente planeadas para serem explicadas. Não só... pronto, algumas coisas não vão ser explicadas agora pelos filmes, como já vimos o Snoke bateu as botas, mas são coisas que nós vemos no universo expandido o novo universo expandido da Guerra das Estrelas, pois há videojogos que agora têm um storyline que fazem parte do canon, vão sendo bandas desenhadas também fazem parte do canon oficialmente, e é algo que a Disney, a Lucas, espera que os fãs que estejam realmente interessados que explorem isso. Para mim é totalmente válido, mas no entanto eu acho que o Snoke precisava de um bocadinho mais de protagonismo. É assim, a morte do Snoke para mim foi equivalente a nada, pois o Snoke era nada para mim e nada foi quando ele morreu. Exatamente. Sim, ele é um Force Wielder e conseguia meter o General Hux a bater com o pé no chão e tudo mais. Mas, tirando isso... através de um holograma. Agora explica-me isso. Eu creio que nós vimos o Vader a fazer tal. Ele tem um range muito grande, man. Ok, pronto. O Vader fazia range à distância de planetas. Anos-luz de range. Sim, sem dúvida. Então agora deixa-me propor-te uma interpretação diferente para isso. E... bear with me, I know, se calhar estou a exagerar aqui um bocadinho, mas eu diria que parte do motivo pelo qual eles não se dão ao trabalho de te dar uma explicação para como é que a New Order surge da República, e eu acho que a própria pergunta diz-nos aqui uma parte da resposta, é que a história, o realizador está a confiar em ti para veres paralelismos. E se calhar não é óbvio o suficiente, isso é um erro deles, mas a resposta de como é que a New Order surge da República é da mesma maneira como a direita americana do alt-right surge da República Americana a emular os ideais do nazismo. E nós sabemos que o Império anteriormente é um placeholder para os nazis. Portanto, o facto é essa pergunta, como é que a New Order surge da República, é um comentário ao que está a acontecer agora. E é por isso que este filme parece... E é por isso que este filme parece tão atual, como já falámos disso várias vezes. Ok, mas isso é esticar muito. É um bocado esticar, eu também estava a sentir mas isso é esticar muito um bocadinho a corda. Falar em esticar muito. A questão é que... se este filme tivesse surgido sem outro contexto, se este filme tivesse sido o primeiro filme do Star Wars, não estarias a fazer as mesmas perguntas e estarias a fazer esse raciocínio e essa associação. A questão é que eles não te devem respostas. Eu sei, mas foi isso que eu disse. Por exemplo, quando estreou The New Hope, ok? Não havia nenhum contexto e isso é bom. Eu percebo esse argumento. Tu estás a entrar na história nesse momento. Eu já estou na história há 6 filmes. Ou melhor, há 7 filmes. Portanto, eu quero contexto.
Percebes? Eu percebo que o queiras, mas o filme não te deve esse contexto, sobretudo se eles acharem que isso é detrimental para a história. E nesta situação talvez tenham achado, mas aí já concordo contigo, erradamente, era preciso o Snoke de facto ter um bocadinho mais de contexto para eu me importar com ele. Mas as outras explicações todas paralelas era desnecessário. Olha, cortavam a cena do beijo entre o Finn e a Rose e já tinhas o backstory do Snoke. Não, cortavam totalmente aquela sequência em que eles vão ao casino do Estoril. E podiam ter mais um bocadinho para mostrar como o Snoke é totalmente maléfico e alguém para ter medo. Ou pelo menos dar mais tempo ao Snoke para nós percebermos que, sim, quando o Snoke morre, era merecido. Ou era algo inesperado, mas era mais chocante que dá ainda, eu sinto. Um toque de esperança ao Kylo. Sim. Ou que o Kylo realmente, tipo, ok, eu vou tornar isto pelas minhas rédeas. Sim. Tu falaste no fim e eu tenho, eu não sei, eu acho que estou a ficar velho e acho que já não gosto de nada. E eu tenho um problema com a jornada do Finn neste filme. Não é? Eu acho que toda a gente vai ter a jornada do Finn neste filme não serviu para nada. Nada! Para nada! Serviu para todos os efeitos para o Finn perceber o seu lugar. Pois ele era parte da Nova Ordem e juntou-se à Resistência quase por acaso, mas ele não tinha nada para lutar. E ele agora que percebe que todas as ações, tanto da Resistência como da Nova Ordem, afetam o universo numa grande escala. E existem pessoas que sofrem, mas outras pessoas que também beneficiam pelo que está a acontecer. Pelo menos ele já tem informação que permite a personagem crescer. E eu gosto disso. Eu quero ver o que é que vai acontecer ao fim no próximo filme. Pois ele é o que tem a melhor plataforma para crescer como personagem. Pois, sim. Quanto à Rey e quanto ao Kylo, nós sabemos mais ou menos o que é que vai acontecer a cada um deles. Eles vão ser o standard do lado negro e o lado bom da força, vá. Se bem que, como vimos neste filme, descobrimos é um bocado mais cinzento do que isso. Pois o que eu também gostei foi quando outra vez um paralelismo com o Empire Strikes Back. Pois sim, pessoal, o Force Awakens é um paralelismo ao New Hope e aqui também há bastantes paralelos ao Empire Strikes Back. Sim. E nós temos no Empire tu tinhas o Luke a ser treinado pelo Yoda e aqui temos a Rey a ser treinada pelo Luke. E quando o Luke está a ensinar... Mas não houve treino nenhum. Diz isto, qual é que foi o treino dela? Sim, não aconteceu nada. Não houve um treino porque não tiveste o é mau professor, porque ele é uma professora. Nós vimos ter uma montanha. Sim, vimos ter um Eye of the Tiger. Nós vimos ter a Rey com o Luke montado às costas. E ela, mas porquê que eu estou a fazer isto? É a única maneira que eu sei ensinar. Foi assim que eu fui ensinado. É a única maneira. Nem interessa, mas ok. Sim. Isto é ridículo, mas ao menos o Yoda ensinou o Luke. Pessoal. A controlar a força, isso tudo. O Luke tentou matar um dos alunos dele. Tipo, ele é um homem. Eu gostei dessa coisa. É também mostrar, outra vez, mostrar o lado cinzento. Spoilers, pessoal. Outra vez. É um podcast cheio de spoilers. O que é que aconteceu com o Templo Jedi? Então o que aconteceu foi o Luke estava a ensinar uma data de aprendizes, incluindo o Kylo Ren, e consta que o Luke... aliás, nós aprendemos isto nesta ordem. O Luke diz à Rey que ele revoltou-se e ele mandou aquilo tudo abaixo. E depois ele tem uma conversa por Force Skype com o Kylo Ren. Sim, há um momento em que... E eu gostei desse momento. É algo novo na Força e podemos falar mais daqui para um bocado como é que a Força é explorada neste filme, que é explorada de maneiras totalmente diferentes. O Kylo Ren e a Rey começam a ter conversas em pontos diferentes da galáxia por uso da Força. É por isso que eu digo o Force Skype. E o Kylo diz que não, eu estava muito bem a dormir e de repente acordo e vejo o Luke com a espada ligada prestes a matar-me. E depois tu descobres por vias do Luke outra vez que
ele realmente estava a pensar no assunto, pois o Kylo estava-se a tornar, estava cada vez mais dentro do lado negro da força, e ele ponderou por momentos fazer isso. Mas ele pensou logo que não, mas depois o Kylo Ren acordou e aconteceu o que aconteceu. O que é interessante, depois também mostra aquele lado cinzento, que tu tens uma história, mas tens sempre dois lados, e se nunca ninguém tem uma conversa, vai ser essa história, para cada um vai ter a sua versão do que aconteceu. Mas sabes que essa é uma daquelas ideias que eu acho que é gira estar lá, mas que a execução falhou. Esse foi exatamente um dos momentos em que eu fui mais tirado da imersão da história, porque parece tão forçado a maneira como eles explicam a maneira como aconteceu. É muito desengonçado. Antes de tu ligares um sabre de luz, antes de tu, tipo, se ele dizia que ele já andava a ver que ele estava no lado negro da força, ao menos falas com a tua irmã e dizes: olha, eu acho que vou cortar a cabeça ao teu filho. Exato. Mas eu até gostei. Eu até gostei desse brincar com as expectativas. É uma coisa, depois é outra, depois é outra. Eu até gostei disso. O que é que vocês acharam, assim, muito rápido, que nós estamos já a acabar, mas o que é que vocês acharam da Leia e a Força? E o facto de ela ser puxada para a nave? Temos falado desta cena. Mas muito rápido, também. Muito rápido. A posição, tipo, a stiffness dela, tipo Superman stand, foi, tipo, tirou-me completamente da cena. Eu gostei muito da ideia, mas novamente, a execução falhou porque ela estava numa posição muito awkward. E ok, eu percebo que se calhar essas foram as cenas em que a Carrie Fisher já tinha morrido. Pode ter sido reescrito depois a Carrie filmou tudo. Filmou tudo, a sério? Sim. Aparentemente, sabes como é que é? Hollywood diz sempre o que tu queres ouvir. Mas já há ali qualquer coisa que me parece off, mas se calhar sou eu que... Mas agora diz-me assim, eu pessoalmente estava à espera que eles matassem a Leia neste filme. Porque é isso que eles vão fazer. Eles já sabem que vão matar a Leia. E eu fiquei muito surpreendido por ela sobreviver até ao fim. Sim. Agora, como é que eles vão resolver isto no próximo filme? É assim, como nós já sabíamos que a Carrie Fisher infelizmente tinha falecido antes de poder finalizar o seu papel na Guerra das Estrelas, há uma sequência, vocês já viram provavelmente o trailer, também já podem ter visto o filme, há uma sequência em que o Kylo Ren está a atacar a nave onde está a Leia e ele tem uma decisão em esperar e realmente matar o pessoal já viu o filme, David. O pessoal já pode avançar. Então vocês sabem que naquele preciso momento, nós todos como espectadores, nós aceitamos que ela vai morrer ali naquele preciso momento. Mas o filme diz não. Ela afinal está a acordar para a força e ela vai se projetar para dentro da nave outra vez. E eu acho que foi uma decisão um bocado estranha em termos de progredir o filme. Por isso eu não acho que ela vai morrer. Se ela... É assim, se ela iria morrer no próximo filme, se ela vai morrer logo ao início do próximo filme, mais valia morrer agora, right? Exatamente. Por isso, é uma decisão muito acertada de se calhar de mantê-la viva. Eu acho que nós vamos ver o equivalente ao Darth Vader, mas com a Carrie Fisher. Nós vamos ver um fato branco com uma máscara e a Princesa Leia. Com dois headphones de cada lado. Exatamente. Eu acho que vamos ver o equivalente a isso. Sim. Nós estamos a acabar já, mas eu acho que devíamos acabar com os momentos preferidos e com as melhores coisas do filme. Ok, é assim, está 1 minuto, portanto 30 segundos para cada um. Eu adorei a cena em que a Laura Dern faz a viagem para a velocidade de luz e destrói o... muito fixe, meu. Essa cena é tão espetacular. Muito bom mesmo. Das melhores cenas. Essa é uma pérola mesmo. Muito bom. O ritmo estava fantástico. O ritmo, o facto de não ter som, caiu no momento certo. E responde aquela pergunta que toda a gente já fez em uma data de filmes de ficção científica: o que é que acontece com uma nave quando vai em light speed contra outra nave? Completamente. Muito bom. A execução estava perfeita. E pronto, you guys geek out. Para mim, eu vou dizer a cena da luta
com a Rey e o Kylo Ren contra os soldados do Snoke. Tão bom! A estética desse cenário, esse decor estava fantástico, o facto de ser em slow motion, as cores, o uso da cor nessa cena é tudo. Só tenho muita pena dessa cena estar sempre a ser interrompida por a outra cena do Poe e não sei o quê. Tipo, o filme não deixava tipo, a cena acabar. Tipo, eu queria ver aquele espetáculo em câmara lenta e estava sempre a ser interrompida por o Poe a dizer qualquer coisa, ou o Finn a dizer qualquer coisa, ou a Rose a beijar o Finn. I don't know. Claro. Anyway. Next. E tu, David? Eu gostei muito do combate do Luke com o Kylo no final. Muito bom. Sim. Foi algo que foi totalmente retirado de um combate de anime ou de um combate de um filme de samurais. Mas também gostei muito daquele combate inicial espacial em que tu vês realmente o Poe Dameron a mostrar que é o melhor piloto da galáxia. Mas a minha melhor cena é o Luke a beber leite azul. Claro que sim. Yeah. E tu, Daniel? Olha, a minha cena, assim, eu vou dizer, a minha cena esteticamente, a que eu mais gostei, foi quando eles estavam no planeta e aquilo tem o sal e a terra vermelha. Sim. Achei uma cena esteticamente muito, muito gira mesmo. Linda mesmo. Novamente, os vermelhos neste filme são... Foi totalmente a propósito da estética. Completamente, Sim. Mas lindo. Gostei muito. E pronto, no próximo episódio há mais sobre Star Wars, portanto, não os animem, está bem? Vamos então para a opção da semana. Sara, o que é que andaste a ver? Eu estou neste momento obcecada por um canal que se chama... Um canal no YouTube que se chama Slow Mo Guys. Okay. Eles fazem vídeos de slow motion. I mean, vocês se calhar que estão a ouvir já perceberam que eu gosto de slow mos. Os vídeos são fantásticos, recomendo verem uns quantos. São vídeos pequenos, tipo de 5 minutos, em que podem ver tipo água, balões, balas, tudo a acontecer em slow motion e é fantástico. Não há muito mais a dizer, that's it. Muito bem. Eu tenho andado a jogar o Bloodborne na PlayStation 4. O jogo é muito difícil, é muito frustrante e eu estou a adorar o raio do jogo. É o teu primeiro Souls game? É o meu primeiro Souls. Isto é se não contares com o Darkest Dungeon. Ok. Mas sim, é o teu primeiro Souls game. É o meu primeiro Souls game, sim. Estou-me a apaixonar pelo género. Eu já gostava muito do Darkest Dungeon, já gostava muito do Sunless Sea, que tem mais ou menos a mesma mecânica, ou o mesmo espírito. E adoro as mecânicas do jogo, adoro aquilo que o jogo me faz sentir, adoro os cenários, adoro o lore. Perfeito, estou mesmo a gostar deste jogo. Bloodborne. Olha, eu tenho que recomendar um pequeno filme indie chamado O Último Jedi. Também gostava de recomendar um jogo para a Switch chamado Super Mario Odyssey, que é para mim um dos melhores jogos deste ano. E também gostava de recomendar um canal de YouTube chamado Internet Comment Etiquette, que é basicamente um rapaz que vai falando de tópicos comuns e relevantes aos dias de hoje, totalmente baseado aos comentários que as pessoas deixam na internet, e ele próprio depois vai lá se meter no meio das coisas. E falando em comentários, deixem os vossos comentários aqui também, digam se gostaram e digam qual foi o vosso melhor momento aqui do podcast e do Last Jedi. Ding! Mas calma, David. Calma. O Daniel também quer partilhar a sua opção. Não estamos assim com tanta pressa. Bom, posso dizer a minha opção da semana? Portanto, eu estive na Comic Con, como vocês sabem, mas vi o filme Jumanji. Não sei qual é o subtítulo, mas pronto, Jumanji 2. Que não dava nada pelo filme, digo já, nada mesmo, mas o filme é muito. Não vou dizer que é muito bom, ele cumpre o objetivo e tipo, é divertido, é um filme que se vê muito bem, mas o filme é muito inteligente. Porque o Jumanji, o primeiro, é um board game, ok? E neste segundo filme é um videojogo.
É assim, eu gostei muito desse conceito. Exato. E é perfeito. O filme pega em todos os conceitos do videojogo e adapta muito bem. Os NPCs, o facto de tu teres várias vidas, os níveis, os bosses. Muito inteligente. Estás-me a vender. Isto é bem para a nossa geração. Quem é que dizia que o filme ia ser bom? Quem era? Eras tu. É verdade. Só com expectativas quando mostraram que o conceito era o Jumanji agora é um videojogo. Eu também gostei, se interessou logo. E só o facto de ter o Jack Black como uma teenager é tipo a melhor coisa. Sim. Eu aconselho muito porque o filme é mesmo muito inteligente nesses aspectos de videojogo. Muito fixe. Aconselho a irem ver. Não esperem que seja melhor que o primeiro filme, também isso é difícil, mas é um filme muito inteligente nesse sentido. Estou excited. E agora sim, David, se quiseres acabar o episódio, queres que eu feche? Acabar o episódio, estás à vontade. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido o podcast. Muito obrigado a todos os participantes, Daniel, Sara, Gui, David, muito obrigado por terem cá estado. Se vocês gostaram do podcast, deixem um like no YouTube, também mostrem aos vossos amigos. Vamos iniciar uma discussão. Aqui no YouTube deixem embaixo nos vossos comentários qual foi o vosso melhor momento do Último Jedi. E se vocês gostaram das recomendações que nós deixámos também. Muito bem. Sim, senhor. Muito bem. Senhor. Está muito bom. Toca no sininho. Estás contratado. Toca no sininho. Olha, no sininho. E subscreve o canal. E se fazes o download do programa e ouves, no site estão os links todos sobre este episódio. No próximo episódio vamos falar sobre Star Wars outra vez. Portanto, o futuro de Star Wars. E também sobre o Natal. O Natal, pois é. Vamos falar sobre Natal, sobre filmes de Natal, séries de Natal. Vai ser um episódio de Natal. Portanto, vemo-nos para a semana. Boas prendas, bom Natal para todos. Bom Natal. E adeus. E que a força esteja convosco. Sim. E que a força esteja com vocês, exatamente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.